Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Renata Fã, Cicinho falando aí sobre o Mengão, que agora está em preparação para a partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão é o líder da competição. Vamos analisar, tem entrevista com o BAP falando aí sobre a situação do Flamengo. Vamos aqui analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto do Band Esportes, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Do arquirrival que é mandante Fluminense. E o presidente BAP deu uma entrevista para o nosso Beto Saad do Band Esportes. E a gente vai acompanhar o que ele falou também. Uma noite de gala, recheada de protagonistas de uma história vitoriosa. Nesta segunda, o Flamengo realizou a cerimônia para celebrar os 130 anos do clube, completados no último sábado. Em meio às festividades, BAP concedeu entrevista exclusiva a Beto Saad, representando o Band Esportes, e esclareceu as principais polêmicas envolvendo os bastidores do clube neste início de gestão. Sempre um prazer receber na nossa casa rubro-negra. Sem fugir das perguntas, o presidente rubro-negro foi questionado sobre o contrato com a Libra. Nos últimos meses, 30% da verba do acordo entre os clubes vem sendo motivo de insatisfação. O percentual é referente à audiência televisiva e o Flamengo entende ter direito à maior parte da distribuição. O contrato da Libra ele é péssimo para o Flamengo. E eu não acho isso, eu sou profissional disso, eu sou executivo disso, eu entendo perfeitamente o que o Flamengo assinou. Eu li o contrato, eu tinha certeza absoluta de que a gente precisava negociar aquilo, número 1 e número 2, que o Flamengo tinha um único direito na Libra, que era a aprovação por unanimidade, que era quase como se fosse um direito de veto. 70% do dinheiro já não tinha critério relacionado ao tamanho do Flamengo. Nos 30, eles queriam aplicar outro redutor. Talvez, aí é minha opinião. Agora, tudo que eu falei até agora foi fato, isso é opinião minha. Né? Animados pelo fato de que nos outros 70% nós fomos passivos e péssimos negociadores. Como argumento, o BAP acrescentou que não existe modelo de contrato televisivo sem a presença do Flamengo ou Corinthians, equipes com maior número de torcedores. Quem vai comprar os direitos de transmissão de um campeonato brasileiro sem ter certeza se vai ter os jogos do Flamengo? Nós somos do meio, nós somos de televisão. E não é só Flamengo, Corinthians. Bem, por quê? Porque o modelo de negócio de nenhuma das empresas que vão revender para o consumidor final podem não ter Flamengo e Corinthians no seu negócio. Outro assunto que divide opiniões no futebol brasileiro são os gramados sintéticos. Esse tipo de campo não existe em nenhuma das 5 ou 6 ligas mais importantes do mundo, fora do Brasil. Não existe. Ah, mas eu faço isso que a manutenção é mais barata. Eu gasto 38 milhões por ano para manter o Maracanã. O cara gasta 10 com o campo de plástico dele, ok? Ele tem uma vantagem competitiva em relação a mim. Ele joga em condição diferenciada no estádio dele, porque ele está acostumado a jogar naquele estádio. Ou não devia ser tudo igual nas mesmas condições de temperatura e pressão? O gramado devia ter a mesma dimensão, a CBF devia impor uma qualidade de gramado. Durante a conversa, BAP adiantou que o faturamento do clube na atual temporada vai ser o maior da história na América Latina, podendo ultrapassar os 2 bilhões de reais. E se mostrou animado com a disputa da final da Libertadores no próximo dia 29. Mas, apesar de ver a decisão chegando, manteve os pés no chão. Até lá, a disputa do título brasileiro também continua. E amanhã tem clássico pela frente. É a liga que está lá, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo e tal, mas que está em pé de guerra por conta de direitos de grana, de TV. Para onde que vai a grana, quem vai receber mais, quem vai receber menos. Qual é a opinião do BAP? Vamos ouvi-lo. Nós somos latinos e quando a gente discorda de alguma coisa, é muito comum que as pessoas tomem isso como uma coisa pessoal. Ok? Eu vou repetir aqui o que eu já falei para todo mundo. O contrato da Libra ele é péssimo para o Flamengo. E eu não acho isso, eu sou profissional disso, eu sou executivo disso, eu entendo perfeitamente o que o Flamengo assinou. As razões, as motivações, não me cabe aqui comentar. Então, institucionalmente, eu devo
cumprir com o contrato que outros negociaram e assinaram, ok? Ponto, parágrafo. 70% do dinheiro que tinha que ser dividido estava decidido sem sombra de dúvida o que é. 30% tinha que ser negociado, tinha que ser discutido, tinha que ser definida uma fórmula. Está escrito no contrato, a definir. Eu vou dizer uma coisa para você, Beto, assim, eu tenho um defeito horroroso, eu leio tudo que me mandam. Eu li o contrato, eu tinha certeza absoluta de que a gente precisava negociar aquilo, número 1, e número 2, que o Flamengo tinha um único direito na Libra, que era a aprovação por unanimidade, que era quase como se fosse um direito de veto. Aquilo foi colocado para que o Flamengo tivesse direito de veto de alguma coisa que ele não achasse adequado. O Flamengo tinha esse direito. Quero te fazer duas questões aqui. Por que você acha que há essa passividade dos outros clubes, porque eles são tão grandes quanto o Flamengo? Nós estamos falando dos grandes clubes brasileiros. E como é que você conviveu com as manifestações da Leila? Eu acho que as manifestações dela, você devia perguntar para ela, Beto. Eu não tenho preocupação com as manifestações dela. O meu papel aqui é defender o Flamengo, os interesses do Flamengo, e é isso que eu faço. É isso que eu faço. Se eu tiver que negociar, eu vou negociar. Se eu tiver que flexibilizar, eu vou flexibilizar. E se eu tiver que brigar pelo Flamengo, pode ter certeza que eu vou brigar. Os presidentes dos clubes da Libra, eles sabiam exatamente o que a gente estava falando. O que aconteceu agora e o que aconteceu na Justiça foi apresentado para eles em 11 de fevereiro desse ano. Foi a primeira vez, já tinha sido falado antes. Eu falei com Casares um dia depois de eu ter sido eleito. E com Silvio Matos. E eu falei para eles ali exatamente o que eu falei nos 10 meses seguintes. Não, claro, vamos conversar, tal. Então, assim, eu sigo falando a mesma coisa. A Libra é um clube dos 13 com uma peruca loura, um bigode se disfarçando, mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. E não é só Flamengo, Corinthians. Bem, por quê? Porque o modelo de negócio de nenhuma das empresas que vão revender para o consumidor final podem não ter Flamengo e Corinthians no seu negócio. É feito você fazer vamos fazer uma churrascaria, na nossa churrascaria não vai ter carne. Tem pão de queijo, tem salada, tá certo? Né? Tem um peixinho ótimo, uma picanha, filé mignon, não tem. Aqui não tem, então é a churrascaria. O futebol precisa desses grandes clubes. Muito bem, tá aí o BAP. Daqui a pouco ele vai falar sobre outras coisas e tal, a gente vai colocar aqui. Mas, bom, tá lá para defender os direitos do Flamengo, daí acho que partindo desse princípio já não há um conceito de liga, né? Quando eu falo assim, eu estou aqui para defender os meus direitos. Não, né? Quando se forma uma liga é para tentar organizar o negócio, a casa e ser bom para todo mundo. Ele acha que não é bom para o Flamengo, está no direito dele, claro. E aí fala sobre que sem Flamengo e sem Corinthians não tem futebol, não tem liga, não tem nada, Arnaldo. Aliás, Arnaldo, ajuda os mais jovens a lembrar o que é o Clube dos 13, porque para muita gente que é novo, ninguém vai saber do que é. O Clube dos 13 foi formado especificamente num hiato de poder da CBF em 1987, quando quase não teve Campeonato Brasileiro e os clubes grandes se organizaram e formaram um campeonato eles próprios. Conseguiram o patrocinador master, conseguiram a transmissão da TV e fizeram um campeonato curtinho, assim, com a maior média de público da história do futebol brasileiro, porque envolviam não só os 13, mas como mais 16 times. Enfim, e desde então, aí a CBF retoma o poder do futebol brasileiro, de 87 para até 2010, mais ou menos, e o Clube dos 13 convive. E a CBF vai dando autonomia para os clubes negociarem seus direitos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí tem o pontos corridos, estava lá o Clube dos 13, né, presidido por alguns, o mais longevo deles, o Fábio Koff, que era presidente do Grêmio. Né? E tem um momento em que o Flamengo e Corinthians implodem o Clube dos 13, muito por iniciativa do André Sanches, presidente do Corinthians, com esse mesmo tipo de argumento, mas com outra verborragia. O BAP fala mais bonitinho, o André Sanches fala mais grosso, mas é aquilo, sem Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo tem que ganhar mais, senão a gente não entra na brincadeira. Ganhar bem mais, né?
Porque, na verdade, não é ganhar mais, é ganhar bem mais. E desde a implosão do Clube dos 13 é um cada um por si. Né? E quando tem essa perspectiva de formação de liga, na verdade a CBF quer dar ela quer delegar, ela quer soltar essa praga, entre aspas, né? Para os clubes se organizarem, surgem 2 ligas ali e tal, Libra, Liga Forte e tal, não sei o quê, o Corinthians numa, o Flamengo na outra. E aí parecia haver pouca possibilidade de consenso entre as duas, aí, mas elas vão conviver, então vai ter um campeonato, o mesmo campeonato, mas cada liga gerindo a sua situação. Tem essa implosão da Libra com a mudança de poder do Flamengo, né? Sai o Landim, que é um dos fundadores da Libra, e entra o BAP. E o Landim achava o acordo para o Flamengo razoável e talvez pensasse numa coisa maior para todo mundo. O BAP entra e acha que para o Flamengo não serve. E desde então ele bate o pé. A cada frase dele, a cada entrevista sobre, e essa do Beto é excelente, talvez a entrevista mais completa que ele deu até agora, nós vamos ver os outros temas, fica claro que não é apenas a questão dos 30%, que agora está embargado na justiça só para o Flamengo, né? Os outros estão recebendo a parcela. É uma questão de princípio. Ele não quer fazer parte de liga alguma, né? E o que os outros estão dizendo, membros da Libra, acho que faz sentido com toda vez que a gente ouve o BAP. Né? E para que exista em qualquer lugar do mundo assim uma liga, todo mundo, sobretudo os mais poderosos, tem que ceder. Esse é o princípio. Os mais poderosos têm que ceder. Aliás, uma sociedade minimamente justa, os mais poderosos teriam que ceder. Mas aqui, né? Aqui acho que não tem essa perspectiva e vai ser cada vez mais. Quem está comandando o fair play financeiro? CBF. Quem está comandando profissionalização dos árbitros? CBF. Quem vai comandar não sei o que gramado sintético? CBF. Porque os clubes são incapazes, porque eles só pensam no próprio umbigo. E aí não tem uma coisa, vai jogar sozinho. Corinthians e Flamengo também não vão jogar sozinhos, um contra o outro. Não vão. Eles precisam de outros 18, outros sei lá quantos. E acho que essa é uma postura que vai me parecendo cada vez mais inflexível. E aí essa frase que a gente está lendo aí, ó, é uma frase, quando ele coloca o bigode, ele tenta dar uma ajeitada, como se fosse fazer uma brincadeira. Primeiro que eu sugiro a todo mundo, não façam piadinhas como faziam há outros tempos, né? Então o Clube dos 13 com uma peruca loira, para mim, me remete diretamente a presidente do Palmeiras, certo? Que, aliás, tem sido agora nos jogos do Flamengo, tem sósia dela, né? E essa é uma briga, como você gosta mesmo de dizer, Vessone, que ninguém parece disposto a ceder um milímetro. Isso tudo, essa entrevista, e nós vamos ter outras, às vésperas da final da Libertadores, com os dois times disputando cabeça a cabeça e tudo mais. Eu não tenho nenhuma perspectiva de entendimento entre as partes. Zero. E lembrando que do outro lado só não está acontecendo parecido porque os outros players entenderam que a presença do Corinthians também fez com que todos eles aumentassem o bolinho deles. Eles iam ganhar 5 picanha, ganharam 9. E aí falou, pô, tá bom, deixa esse aqui ganhando mais, porque se a gente tá indo de 5 para 9, pra gente também tá bom. Sem ele, a nossa liga aqui, a LFU, ia estar muito pior. Então, os outros meio que entenderam, só que desse lado da Libra tem Palmeiras, tem São Paulo, tem o Atlético, que agora pediu para sair e tudo mais. E aí a briga ficou maior, né? Sobretudo com o Palmeiras. É que do outro lado só não tá tendo a mesma confusão Corinthians e os outros, porque os outros meio que aceitaram o Corinthians ter alguns privilégios, um pouco mais de dinheiro e tal, porque o bolinho também aumentou. Na hora que o Corinthians veio, todas as TVs, streaming e tal, também despejaram mais dinheiro, então sobrou um pouquinho mais para os demais clubes. Senão estaria tendo provavelmente a mesma confusão lá do outro lado também. Assim, eu queria ouvir o Massa, mas só com relação à LFU, mas também, na verdade, está acontecendo na LFU que o BAP gostaria que acontecesse na Libra. Todo mundo abaixa a cabeça que o Corinthians é maior e vai ganhar 10 vezes mais que os outros e tudo bem. O que vai, que aí se eu estou falando de espanholização já, você imagina o que vai ser se isso
de fato vingar, em que pese ter torcidas incríveis, maravilhosas, porque é a história do futebol brasileiro, mas num universo que será assim, como é na LFU, você esquece, não vai ter mais concorrência. Mas diga lá, Massa. Não, porque, cara, eu nunca acreditei que o futebol brasileiro pudesse se organizar por si mesmo, né? Pelos clubes. Nós não temos maturidade suficiente, nem Palmeiras, nem Corinthians, nem São Paulo, nem Flamengo. A gente não tem maturidade para pensar que quanto mais eu mereço ganhar, né? Então, tirando o Flamengo e Corinthians da história, quanto mais o São Paulo merece ganhar que o Coritiba? Quanto mais o São Paulo ou o Palmeiras merece ganhar que o Botafogo, né? É isso que tinha que estar em discussão, né? Quanto mais equilíbrio no campeonato, melhor fica o campeonato, mais caro você vende, mais você pode colocá-lo fora do país, enfim. Só que esse é um trabalho que demora, né? Demora para o dinheiro entrar, demora para vender o campeonato, você precisa ter governança, o campeonato tem que estar estabelecido, 1, 2, 3 anos funcionando bem, chamando a atenção da mídia internacional, né? Então, enquanto esses dirigentes não entenderem o quanto eles têm que ganhar mais que os outros, que acho que essa que é a questão, que a única discussão que está posta é quanto o Flamengo, quais são os critérios de audiência para o Flamengo ganhar mais? É o cadastro? São as pessoas cadastradas? Como que mede essa audiência? Né? O Flamengo quer assim, ganhar mais, todo mundo entende que tem que ganhar mais. Eu acho que é um pouco... Mas é isso que eu estou dizendo. Quanto ganhar mais, né? São 7 vezes mais, 8 vezes mais, 1 vez e meia, 2 vezes e meia. Quais são os critérios que tem pelo mundo? Né? Quanto que o Birmingham ganha menos que o Manchester City? Né? Essa aqui devia ser o critério. Por quê? Sabe-se lá fora que quanto menor ou maior a diferença, maior o desequilíbrio. Que é isso que o âncora está falando há anos aqui de espanholização. O Corinthians só não está nisso porque os caras roubam camisa. Some camisa do clube. Senão estaria também. Entendeu? Então seria uma espanholização com 3. Certo? Já seria diferente. Então, assim, o que é melhor para o futebol? Quais seriam os passos para você discutir o futebol? Deixar a questão financeira por último. Então, mas essa pergunta ela não vem, né? O que é melhor para o Flamengo, o que é melhor para o Palmeiras, o que é melhor para o Corinthians? Não existe essa pergunta. Então, nessa discussão, o que é melhor para o futebol? O falou com todo respeito. Eu estou aqui para defender o Flamengo. Os interesses do Flamengo. Aí vamos esquecer mas essa papagaiada de liga, né? Então, mas o limite de defender os interesses do Flamengo é que ele vai jogar com ele sozinho. Quanto mais desigual for a relação, mais o futebol se enfraquece. Tá perfeito. Vou dar advogado do diabo. Aí eu sou o presidente do Flamengo e você é do Goiás. É duro, né? Não é uma equação simples. Ou aí o Goiás fala o seguinte: a gente quer ganhar parecido com você. Não, isso não está em discussão. É isso que eu estou dizendo. A questão não é essa. A questão é quanto mais o Flamengo e o Corinthians vão ganhar. A Série A, eles custam... Entendeu? E o produto custa isso. E tem uma divisão proporcional. Só um negócio, eu vou fazer uma homenagem aqui à Confederação Brasileira de Futebol. Eu estava tentando entender ontem o Campeonato Argentino de Futebol, que agora chegou no playoff. 30 times... 2 grupos, classificam 16, fazem um mata-mata em jogo único. Tem 2 times do presidente da federação que são ajudados toda a rodada. Tem virada de mesa, tem briga, quebra-pau, não tem mando de campo, não tem torcida. Então, o que foi feito no Brasil, e não tem, aí que está, 0 participação dos principais clubes do Brasil, 0. É um campeonato que hoje é respeitado. Tem várias divisões, time cai, time sobe, tem um monte de coisa interessante acontecendo. Foi uma revolução em termos da América do Sul. Então a Argentina, que é um país que ama o futebol, ela não consegue sair do lugar. Isso tudo graças à CBF. E a CBF,
que teve 1000 presidentes, todos, um com tornozeleira, outro não sei o que lá, outro não sei o que lá, conseguiu organizar o futebol brasileiro. Nenhum mérito para Flamengo, nenhum mérito para Corinthians, nenhum mérito para São Paulo, nenhum mérito para Palmeiras, nenhum mérito para Vasco. Nenhum. Eu vou dar só um mérito que eu acho que é... Qual é? Você tem razão. A TV Globo. Ah, tudo bem, beleza. Ela também, eu acho que enquadra os clubes, enquadra todo mundo. Fala, gente, foi parceira, tem um campeonato... Foi parceira da CBF. Isso, mas fizeram... Depois, ela pensa no pay-per-view, ela pensa nessas coisas tem todas. Tem que ser justo. Lá atrás, quem é mais novo não vai saber disso, mas lá atrás ela ajuda a organizar. Gente, tem que ter horário, tem que ter minha tabela, isso tem que acontecer. Ela ajuda muito também nesse sentido. Sem dúvida, foi o principal parceiro. Já não é só ela como parceiro, tem um monte de agora parceiros. Mudou muito. Tá? Mas a forma do campeonato, a ideia, tal, não sei o que lá, é mérito da CBF. Dos clubes que consegue ser melhor do que os clubes brasileiros. É incrível. Então, quando você tem que evocar Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, Caboclo, Edinaldo, Marinho e tal, e não esses cartolas dos clubes brasileiros, é isso mesmo, eles não merecem. Porque torcedor adora ter cartola como ídolo. Agora o BAP é ídolo e a Leila é ídolo. Eles duram pouco. Normalmente, quando eles saem, eles deixam a coisa terra arrasada. Quase sempre isso acontece. Né? Tem muito torcedor do Flamengo que quer matar o Languinho agora, não tá? Né? Que foi lá, ou quer esganar o Bandeira, né? Tem um monte de coisa. Gastou 200 então no terreno que não sabe quando vai ter estádio. E o futebol brasileiro hoje só é o mais forte, disparado da América do Sul por causa da CBF. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo, a entrevista do BAP. E agora é pensar no Fluminense. O Mengão agora tem a partida nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. Precisa da vitória para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. É importantíssima essa vitória do Mengão. Meu palpite para essa partida: Flamengo 2, Fluminense 0. Deixe seu palpite registrado aí nos comentários. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Se você tem um grupo do WhatsApp, conhece um amigo flamenguista, manda um vídeo para ele, pede para ele se inscrever, dá aquela moral pra gente. Você que tá sempre junto com a gente aí, acompanhando sempre as informações do Flamengo. E aqui desse lado tem mais notícia e informação do Flamengo. É só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.